Olá, eu sou Gabi Lerina e esse é o Revista RS. Já é um baita ano para o cinema brasileiro. Primeiro veio a premiação de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz no Globo de Ouro. E o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro aqui, ó, atrás de mim, ó, ainda estou aqui. Agora, em maio, Wagner Moura foi escolhido como melhor ator no Festival de Cannes 2025 com Agente Secreto. O diretor do filme, Kleber Mendonça Filho, também venceu na categoria Direção. Títulos que nos orgulharam demais. O cinema nacional em alta é o tema do Revista de hoje, que vai ter também, ó, um montão de dicas para você curtir o fim de semana. O Revista começa agora. De Cannes ao Oscar, vitórias inéditas do cinema nacional que vive um dos anos mais gloriosos da história. Por aqui, claro que a gente vai seguir esse bate-papo, né? Alexandre Guilhão, doutor em História pela PUC, especialista em cinema latino-americano, cineasta, diretor, coordenador de produção de projetos. E também com Eduardo Pires Cristófoli, mestre em Comunicação Social pela PUC, com ênfase em cinema, sócio-diretor da Colateral Filmes, produtor, diretor. Meninos, boa noite. Obrigada pela presença de vocês nessa sexta-feira fria aqui em Porto Alegre. Gurias, vocês acham que nós estamos realmente num bom momento do cinema nacional? Começamos bem em 2025? É inegável. Começamos muito bem. Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente, se a gente for pensar em termos de projeção do nosso cinema, tanto nacionalmente, o público interno, quanto internacionalmente, né? A gente está num momento onde a gente conseguiu um Oscar inédito, que não tem como a gente não falar, né? Como Ainda Estou Aqui. A gente já tinha batido na trave algumas vezes e finalmente conseguimos, até num cenário um pouco conturbado, né? Mas a gente conseguiu essa premiação e agora Cannes, que a gente conseguiu prêmio de melhor ator com o Wagner Moura, que é inédito, a gente nunca tinha chegado lá, e de melhor diretor com o Walter com o Kleber Mendonça Filho, né? Que já tinha, que também ele tem história no Cannes, ele já esteve lá com o Bacurau, ele esteve lá com Aquários, né? Então é um diretor que já é um diretor que tem o seu nome dentro do festival e que conseguiu repetir um feito que só o Glauber Rocha tinha conseguido. O Glauber Rocha era o único diretor brasileiro que tinha vencido como diretor em Cannes em 1969, com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que até curiosamente eu tenho esse filme tatuado no meu braço. De tanto que tu... viu, né? Algumas vezes. Por que será? Por que será? Então a gente está... E também... o momento do próprio homenagem de Cannes ao Brasil, né? Como país de honra do festival, aproveitando essa internacionalização, essa projeção, né, que o Ainda Estou Aqui deu. Né? Eu acho, Cristóforo e Gabi, que a gente está num momento que a gente tem condições de ampliar ainda mais esse espaço de inserção no mercado internacional. Porque como aconteceu com muitos outros filmes, se a gente for ver em 2019, quando Parasita venceu o Oscar, o cinema sul-coreano teve um boom internacional muito interessante. Cinema iraniano com Camila das Oliveiras, aí 20 anos atrás. Né? Se tu pegar com Parasita, e tu já tem Round 6, né? Então tu tem um olhar para a indústria coreana que eu acho que tem um reflexo, inclusive, para a nossa indústria, né? A gente tem recebido contatos de empresas de fora, olhando para a nossa empresa, que é uma empresa pequena aqui no Rio Grande do Sul, e dizendo, olha, a gente tem aqui uma empresa da Espanha, estamos querendo comprar conteúdo brasileiro, a gente quer explorar conteúdo brasileiro. Então isso já está acontecendo, isso já está acontecendo. Reflexo das premiações. Eu ia perguntar justamente isso, como é que a gente, vocês produtores de conteúdo, de filme, conseguem encilhar esse cavalo que está passando, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, claro, a gente está falando numa grande produção, né, com um orçamento milionário, né, mas o quanto que ela consegue respingar em outras produções, né? Então, quanto que ela, daqui a pouco, até para produtores independentes, pequenos, elas também conseguem aproveitar desse momento e conseguir se expandir para esse mundo que hoje é globalizado até por todo o trabalho de players de streamings, né, que começaram a dar lente para o mundo como um todo, né, para a produção global como um todo, tirando um pouco do foco só dos Estados Unidos e da Inglaterra. Né? Agora, Alexandre, tu falava antes da gente começar, um pouquinho antes o Revista, que não é também, de repente, que isso acontece.
acontece, né? Esse trabalho do cinema brasileiro, essa dedicação tem alguns anos. Sim. É claro que, bom, o cinema brasileiro está aí há mais de 100 anos ininterruptos, nada parou o cinema brasileiro, nem nenhum regime político, nada. Nosso cinema nunca parou, né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem uma história de longa tradição, cada vez mais botando um tijolinho em cima do outro, né? E também é importante destacar isso. E se a gente for pensar, assim, de 2015 para cá, nossa produção, ela vem num trabalho de internacionalização grande. A gente pega, por exemplo, Que Horas Ela Volta, né? Que nos Estados Unidos teve público, né? The Second Mother, né? Então, e entre outros filmes. E chegando, por exemplo, no ano de 2019, foi o ano que a gente mais teve premiações no mundo. Talvez agora a gente esteja para buscar, até não cheguei a comparar os números. E em 2019 é um ano importante porque a gente chegou, por exemplo, a ter um público no Brasil de filmes brasileiros que chegou a 25 milhões de pessoas. Ainda é uma dificuldade eu levar o brasileiro para o cinema. Eu sempre ouço isso, assim, quando vejo comentários. Eu acho que o Gustavo pode falar melhor, mas eu acho que já foi mais difícil do que hoje, né, Gustavo? É que eu acho que tem uma lógica aí, que o brasileiro ele está pensando muito no público, enquanto o filme brasileiro fez de público, enquanto o cinema norte-americano está pensando em renda, o quanto que o cinema deu de renda, porque é um investimento. Então, o norte-americano, né, entende isso como um produto, e ainda o cinema brasileiro entende muito como arte, né? E a gente tem uma balança complicada, né? Porque aí, quando tu entende mais como arte e menos como um produto que gera renda, que gera trabalho, que movimenta um cenário, né? Então eu tenho esse problema, assim, às vezes, dessa discussão, porque eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais em renda, exatamente para que a gente possa tornar isso uma indústria mais forte e que essa mesma indústria possa continuar se realimentando, né, e produzindo mais filmes, que é o que todos nós queremos, né? Não deixando de ter arte, né? Não é o que eu digo assim, arte, né? eu sou um produtor que é empresário, que tem uma empresa que faz produto, mas isso não quer dizer que eu não tenho parceiros, artistas, né, para fazer arte. Artistas, segurar um minutinho, vamos respirar o artista, não sufocar o artista, mas aí depois do intervalo a gente já volta bem rapidinho. Aqui no estúdio, para continuar o assunto, recebo Alexandre Guilhão, doutor em História pela PUC, especialista em cinema, latino-americano, cineasta, diretor, coordenador de produção de projetos, e também Eduardo Pires Cristófoli, mestre em comunicação social pela PUC, com ênfase em cinema, sócio-diretor da Colateral Filmes, produtor-diretor. Bom, a gente acabou de ver ali na fala da Ana Luísa sobre essa história da regionalização. É diferente mesmo fazer filme no Rio Grande do Sul, em outros estados, no Centro-Oeste, no Sudeste? Tem essa diferença regional mesmo? Tem, como dizia um diretor da Ancine, Agência Nacional do Cinema, que veio dar uma palestra aqui, existe um preconceito do norte ao sul. No sul a gente não quer ver filme do Nordeste e no Nordeste eles não querem ver o filme do sul. Então, assim, ninguém quer ver, o Nordeste não quer ver filme de gaúcho e a gente tem preconceito com o filme da seca, que é uma bobagem, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que encontrar são histórias mais universais. Que, claro, tem que ter o nosso DNA. É importante, né? Hoje eu acho que os streamings mesmo falam muito isso, né? A gente quer histórias que conversem com o espectador global, mas que, ao mesmo tempo, tenham o nosso DNA, né? Aquela série do... Me ajuda aí, como é que é o nome daquela série da Amazon? Me diz aí o nome da série. Esqueceu, velho, que coisa. Bom. Mas tem uma série na Amazon agora produzida pela O2 Play lá no Nordeste, Cangaço Novo. Cangaço Novo. Né, que tem esse DNA lá, né, do Nordeste, mas que consegue dialogar com o mundo, né? Então, acho que essas histórias, elas precisam ser valorizadas cada vez mais. Se a gente quer comunicar com mais gente, se a gente quer mais gente na sala de cinema, como a gente estava falando no bloco anterior, a gente precisa aprender também a fazer histórias que se comuniquem com mais gente, que tenham a possibilidade, né, de se comunicar mais universalmente, né? Bem ou mal, gostem ou não gostem, os norte-americanos sabem fazer isso muito bem.
Mas eu só acho também que a gente tem que achar pontos em comum também. Eu acho que esse é um ponto onde, por exemplo, Ainda Estou Aqui, esse Agente Secreto que ainda não estreou, tem um ponto em comum nacionalmente, que é a história do Brasil, a ditadura militar, que é um ponto que é nacional, que bem ou mal, não precisa explicar para ninguém antes de ver o filme o que foi isso, né? Então, na verdade, isso também é um ponto, e até acho que a gente está, talvez, às beiras de uma nova onda de filmes sobre esse tema. Eu acho que tem mais filmes saindo, assim como teve no começo dos anos 90, pela mudança de regime, depois de 2010, por ali, para mudança de governo. E agora eu acho que a gente está também num momento onde a gente está para ver mais filmes sobre esse assunto, imagino. Mas aí tu tem exatamente essa questão da ditadura, né? Dos governos ditatoriais que existiram em outros lugares. Então, isso acaba, é isso que eu digo. É um ponto comum. Todo mundo sabe o que é isso. De sul a norte. Não, isso aí com certeza. E, Alexandre, eu estava assistindo um podcast que tu fizeste falando sobre um pouco a história, como a história se conecta com o cinema. E aí tu relatava algo que eu achei super interessante, que realmente é super real, que eu nunca tinha parado para pensar, que que o cinema acaba contando um pouco da realidade da história que a gente está vivendo. Sim, sim. É mais ou menos por aí, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que essa é a força, né? Quando a gente vê um filme que retrata a nossa história, a gente sabe do que é aquilo, e o cinema acaba até interferindo na interpretação que a gente tem da própria história. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a história forja um filme, vamos dizer assim, o filme passa a interferir na história. Então, essa relação dúbia entre cinema e história é que faz essa riqueza desse tipo de envolvimento, né? Social, imaginário. Né? A gente passa a imaginar aqueles eventos históricos a partir de cenas, a partir de fragmentos, de imagens que vão constituindo um cenário e que vão impactar até quando a gente vai conversar com as pessoas. Né? A gente sabe, tu não viu lá, então é assim. Né? Então, quer dizer... Até as gerações mais novas, né? As gerações mais novas que veem filmes, elas vão entender a história a partir dos filmes. E às vezes até a gente precisa mostrar que um filme não é exatamente o que a história conta, né? Eu até digo, né? Um cineasta não é um historiador. Eu sou, mas um cineasta, via de regra, não é um historiador. Então, não cobre do cineasta a história o rigor real. Histórico. Isso, o rigor, né? Pode ter uma fantasia, algo, uma inspiração. Um personagem que sai. Claro. Ou um filme que é sobre história. Eu sempre digo assim, se um cineasta tiver que escolher entre ser fiel à história ou fazer uma grande cena, não tem dúvida, ele vai fazer uma grande cena. Não importa que não foi daquele jeito. Isso daí é assim. Mas mesmo eu que sou historiador, foi... É um detalhe. Eu bati no microfone aqui. Mas fico feliz de saber que tu assistiu um podcast que eu tenho a Cinemateca Histórica. Eu estudo, stalkeio os meus entrevistados. O Eduardo, me conta uma coisa. Tu falava antes no primeiro bloco sobre essa diferença entre o que a gente faz aqui, produz aqui de produção brasileira para os americanos, por exemplo, norte-americanos. E falava sobre a arte e sobre a forma como eles fazem, que eles produzem mais pensando no retorno financeiro. Como é que a gente faz essa virada? Olha que pergunta super simples a mim. Eu acho que a gente primeiro, de novo, tem que começar a pensar em histórias mais universais, né? Que a gente possa dialogar com mais gente, que se possa conectar com mais gente, né? Eu tenho criado uma teoria, né, sobre ser produtor, o trabalho do produtor, e ele é muito de conectar. Ele se conecta com histórias, né? Ele se conecta com uma equipe para poder contar aquela história, e ele pega este filme e ele vai buscar espectadores para ele se conectar com esses espectadores. Então, como é que a gente faz isso? Com histórias mais universais. Mas como que a gente se diferencia aquele balaio de histórias universais? Tendo o nosso DNA, né? Pegando a nossa cultura e remodelando ela e às vezes até transformando ela ou dando versões, né? Dependendo se a gente vai basear um pouco em algum fato histórico, né? Fazendo esse caldeirão que é a graça de se fazer cinema, televisão. E é isso que chama a atenção, que chamou a atenção do público internacional para essas premiações terem vindo? Vocês acham que tem isso? Eu acho que é um todo, né? Porque assim, eu acho que tem uma questão assim, que são nomes muito fortes dentro do nosso cinema, que já tem uma história, uma tradição, como o próprio Alexandre falou. Isso não vem de agora, né? Walter Salles já bateu na trave lá no Oscar, lá, né? Mais de uma vez, sim. Então, assim, ele já tinha uma trajetória muito forte, né? Olha a campanha que se conseguiu gerar, né, agora com o Oscar de Ainda Estou Aqui,
né? Foi uma campanha completamente, onde a gente teve quase uma mobilização de Copa do Mundo, né? A gente tinha muita gente assistindo e com camiseta da Fernanda e torcendo por ela, né? Carnaval, os bonecos. Eu nunca imaginei que ia ver isso e que bom que vi, que isso foi maravilhoso. Então, assim, a gente vive uma outra era na época do que Central do Brasil ou de Cidade de Deus, né? Que foram filmes que conseguiram, né, ultrapassar, né, a barreira do nosso cinema, vamos dizer assim, se a gente, como diz a Ana, né, que estamos na ponta, no sul, já vive na nossa bolha, né, então aí vamos ampliar um pouco essa bolha para o Brasil, que a gente já tem um problema que é a língua, né, que já é uma língua que não é falada em muitos países do mundo, então já é uma trava, aí vem o streaming que diz, a língua já não é mais um problema, o que importa é a história, né? E eu acho que esses filmes acabam se beneficiando um pouco disso e da trajetória de que mostra que os cineastas são pessoas resilientes, né? Então, assim, se a gente tem essa trajetória e essas conquistas, são exatamente para mostrar que os cineastas são resilientes. Sejam eles mais conhecidos, como Kleber, né, como Walter, como o Fernando, né? Sejam a gente com cineastas menores, né? A gente está aqui porque a gente está fazendo e não deixando de fazer, mesmo enfrentando ali as suas dificuldades, né? A própria Ana, né? O Jorge, né? Estão por aí e aí seguindo produzindo. Eu acho que esse é o grande segredo, na verdade. Seguir produzindo e principalmente pensar em histórias mais universais que a gente consiga se conectar com mais gente. Temos que parar de fazer filmes para nós mesmos. A gente tem que fazer filmes para você, para a equipe, para todo mundo, né? Mas eu também acho que a gente não pode esquecer nunca a força da nossa cultura, né? Exato. Porque a gente tem uma cultura muito rica, a cultura brasileira, desde o sul até o norte, desde o Pampa até a Caatinga, até o Cangaço, até tudo, né? E eu acho que, por exemplo, essas premiações internacionais que a gente vem recebendo, até pegando um pouco da tua pergunta, né, Gabi? Também tem de mostrar um Brasil que as pessoas mais ou menos conheciam. Né? Esse conjunto de filmes que vem frequentando os festivais internacionais nos últimos 10, 15 anos, vem dando fragmentos um pouco dessa história. Né? E aí até chegar num ponto onde a gente está conseguindo mostrar. E eu acho que esse é o ponto também do tema histórico da ditadura, acaba favorecendo também, porque todo mundo entende o que é um regime autoritário. Né? Também eu acho que tem um pouco Conecta. Conecta. Todo mundo sabe o que é isso. É um debate forte no mundo hoje também, essa questão do avanço do autoritarismo. Eu acho que isso também favorece, né? E eu acho que assim, a gente não pode nunca esquecer realmente esse nosso DNA. A gente também, por mais que vá buscar histórias que vão conectar mais pessoas, a gente tem que mostrar o nosso cinema, como é o nosso cinema. Assim como, por exemplo, como eu falei antes, o cinema sul-coreano, ele faz isso. São histórias sul-coreanas, né? A gente teve mais tempo atrás uma onda de filmes iranianos que chegaram muito no Brasil, histórias iranianas, né? Que até hoje o cinema iraniano ainda é forte. Já vou pegar na história, quando os italianos começaram a fazer filmes que chegavam aqui, desde o neorrealismo, eram histórias basicamente italianas. Então, na verdade, por mais que tenham elementos ali que a gente consegue se identificar, a gente identifica que somos nós neles, né? Não como, que é diferente do cinema americano, tenta fazer como se fosse uma coisa invisível, né? Aquela câmera invisível, Sim. Pode ser em qualquer lugar, mas é diferente as condições também de se fazer isso, que os Estados Unidos têm e nós temos. O que eu digo é no sentido de que os filmes que mais se comunicam exatamente são os que se conectam em histórias um pouco mais universais. O que se conseguem um maior destaque são histórias universais, mas que mantêm o seu DNA, que é exatamente o que tu está falando. Então, assim, é como que eu chego nessa fórmula, né? Mantenho o meu DNA, né? Eu tenho que contar uma história no Rio Grande do Sul, mas que ao mesmo tempo não seja uma história que só eu, gaúcho, que vou entender, né? Porque aí eu crio uma barreira no meu próprio país. A gente tem um exemplo agora, porque... Não que o gaúcho não goste, não é mesmo? Adora. A gente adora. A gente adora. Que gosta mas de talvez falar lá de em cima, né? Se achar, né? O gaúcho gosta Demais. de se achar. Mas a gente tem, por exemplo, agora tá para ser relançado o saneamento básico do Jorge Furtado. Nós vamos falar sobre isso filme... ainda hoje. Aqui não sabia. Não, mas aqui é um filme que tem essa coisa, assim, sabe? E olha, feito na Serra Gaúcha, com atores que não são da Serra Gaúcha, tudo bem, mas eu digo assim, é uma história que tu vê ali, eles até emulam um pouco o sotaque, né? Pra nós aqui parece uma coisa... Pô, mas tu vê que não são daqui, quem é de fora, olha, parece que eles são de lá mesmo. E traz a dupla, né? Wagner Moura e Fernanda Torres. E tem, né? Enfim, tem um grande elenco e tudo mais, né? E que eu acho, assim, é um filme que tem um pouco essa característica, assim, de ser uma história que as pessoas veem, assim,
E é uma grande história. E é uma grande história. Não, nesse caso simples, é simples, bem resolvida, que faz ali uma crítica, inclusive, ao nosso próprio sistema de financiamento, né? Sim. Então tem ali a brincadeira com isso, né? E de como você tem, para poder conquistar um objetivo, você tem que pegar uma outra verba para dar... Tem que fazer política primeiro. Tem que fazer uma política primeiro. É uma baita sacada, na exatamente. verdade, né? E o Agente Secreto, vocês acham que pode levar o Oscar, que é o que estão se falando, é uma fofoca que tem que estar ganhando forma cada vez mais depois de Cannes? O que vocês acham? Vai ganhar. É. Primeira mão aqui, ó, vai ganhar. Tá decretado já. Não assisti, então não posso dizer nada. Eu não assisti, mas eu tô decretando que vai... Não, eu acho que pode, mas é claro que vai depender de como que ele vai sair, ele vai fazer esse circuito todo até chegar lá, né? Exato. É um circuito longo, né? É longo. Ele foi lançado muito cedo, entre aspas. É. Até chegar lá, muita coisa pode acontecer. Tem filmes no Oscar que no começo da campanha parecem muito fortes e quando chega a premiação já perderam, já entraram polêmicas no meio. Mas tu acha que pode vencer como melhor filme estrangeiro ou melhor diretor? Diz que Cannes hoje é muito uma badalação do próprio Oscar, né? Tipo, é onde a indústria hollywoodiana está olhando para um festival que tinha mais tradição de ser um festival artístico para hoje virar um grande festival badalado. Então é um grande olho ali para que a indústria norte-americana possa, e aí os produtores, né, levarem o filme, porque tu tem que levar o filme para os Estados Unidos, né? Tem que lançar o filme lá, fazer um merchandise bom lá, para poder realmente fazer uma campanha, né, no final do ano. Aí vamos ver, eu acho que primeiro tem que esperar, a gente teve uma estreia dele em um festival. Agora a gente tem que ver o como ele vai se comportar para uma estreia em sala de cinema, né, e aí a partir disso pensar se vai ter uma campanha de fato para o Oscar, né? Mas já chegamos com moral, né? Eu acho que a gente né? com esse prêmio já garante que vai ter uma carreira nos Estados Unidos, assim, eu não sei como é que vai ser essa, mas ele vai chegar lá de alguma maneira. Mas eu penso que se a gente conseguir chegar pelo segundo ano seguinte na premiação, Nossa. a gente nunca fez isso, entendeu? Nem nós, nem a Argentina, é difícil 2 anos. Às vezes a gente não se dá conta, mas é difícil repetir assim 2 anos seguidos. Tomara, né? Estamos contando com isso. Tô torcida. Tô acreditando. Tá otimista, hein? Tô otimista. Olha aqui, guris, agora é aquele momento que a gente faz aqui uma viagem no nosso cenário virtual para a gente comentar esses 4 títulos aqui, que eu sei que vocês já viram 499 vezes, para trazer um pouquinho, então, desses títulos que foram escolhidos pelo Lucas Lanzoni, que tem a ver com o tema do programa de hoje. Começamos, claro, com Ainda Estou Aqui, que é do ano passado, 2024, foi feito no início da década de 70. O Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva Rubens, Eunice e seus 5 filhos vivem à beira da praia, em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Cidade de Deus, de 2002, Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Tem muito medo, então, com a possibilidade de se tornar um bandido. Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, que permite que siga a carreira na profissão. Depois, Tropa de Elite, 2007, 1997, está lá Wagner Moura, o dia a dia do grupo de policiais e de um capitão do BOPE que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para o seu posto. Paralelamente, 2 amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam. E por último, o último título de hoje... Aí, o filme do Jorge Furtado, Saneamento Básico, de 2007, uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam o seu povo. Logo, daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar sobre esse filme, porque o Bruno BS, nosso colega, foi na sessão que teve hoje no Capitólio, que deve estar terminando agora, inclusive, começou por volta das 7 horas da noite, e a gente vai, daqui a pouco, mostrar uma conversa do Bruno BS com o Jorge Furtado. Meninos, estamos encerrando nossa conversa aqui. Últimas palavras que vocês queiram deixar aqui para os nossos telespectadores sobre o cinema brasileiro.
vejam nossos filmes. Exato. Eu acho assim, eu acho que assim, nosso cinema, ele além de ser importante culturalmente, historicamente, em termos de geração de trabalho, é nosso desenvolvimento nacional, né? E gera tanta coisa, né? Não só para quem está fazendo, para quem está assistindo, para quem está debatendo isso que a gente está fazendo aqui, até cumprimento pelo programa, né? É muito importante a gente estar debatendo os filmes, o pessoal que produz conteúdo de cinema na internet fale mais sobre o cinema brasileiro. Eu sempre faço essa provocação lá na Cinemateca Histórica. Podem falar até mal, mas falem que está em cartaz, ver, né? Podem falar mal, mas que falem. Que fale que existe. O pessoal tem que saber. É para debater, né? A gente... Para debater, gerar o debate e estar cada vez mais na cultura, cada vez mais presente nos debates. E o cinema nosso, eu acho que vem crescendo cada vez mais e vai crescer ainda mais. E viva o cinema brasileiro. Depois, sem essas palavras, o que eu vou dizer, né? Que a gente Me siga sigam vivo, lá, né? me sigam lá. Que a gente siga vivo. Eu acho que é importante que a gente continue produzindo, né? Para a gente produzir, a gente precisa que assistam. Então, acho que é um pouco um coro do que o Alexandre falou. De que divulguem, que debatam, né? Como a gente está fazendo aqui agora, conversando sobre, Exatamente. que cada vez mais tenhamos espaços para divulgar a nossa arte cinematográfica feita no Brasil para vocês. Feito. Obrigada, guris. Boa sorte para vocês. E aqui, ó, porta sempre aberta para vocês, tá bom? Valeu, obrigadão.